Boa noite, graça e paz a todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para adorar ao Senhor, para cultuar a Ele, E nesta noite, noite de estudo bíblico, aprender do Senhor através do Espírito Santo. Nós temos aqui os nossos pedidos de oração. Pronto, esqueci o nome. Lídia. Vamos orar pela dona Lídia, que é avó da Alessandra, que não está bem. Esses dias a filha da irmã Alessandra não estava bem, nós oramos. A Alessandra esteve aqui domingo, não estava bem. E agora a avó, Mas vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia para que o Senhor entre com restauração. Também continuamos pedindo oração em favor da vida do irmão Benê, do irmão Elias, da Cassiane, da irmã Leni, que é a irmã da... Nossa, hoje eu estou complicado com os nomes, hein? Da Suzy, da Central. A Melissa também já está em casa, mas continuamos orando. E também quero pedir aos irmãos que orem em favor da dona Margarida, Vamos continuar orando por ela. Estivemos lá ontem na casa dela, eu e a irmã Maria, e ficamos um bom tempo lá, conversamos com ela, mas ela está bem fraquinha, Está bem fraquinha, mas a fé dela continua em pé, Está confiante no Senhor, e ela diz que está preparada, esperando o Senhor para buscá-la, E no período que tivemos lá, ela orou conosco e está bem lúcida, A lucidez dela é incrível. E nós louvamos a Deus por isso, Porque mesmo o estado da saúde dela não está bem, os rins não estão funcionando, mas ela continua confiando no Senhor, continua crendo e também expressando o amor no Senhor, Então nós vamos orar em favor da vida dela e também da família, A Deise, a filha dela, está aí de São Paulo, está cuidando dela. O irmão Décio, que não deve estar sendo fácil para ele ver a esposa acamada, mas Deus é aquele que nos sustenta, que nos ajuda. E a semana passada nós pedimos oração também pelo seu Ciliano. Oramos na quarta e ele faleceu na quinta. Ele era tio da irmã Doracila da Central. Então essa foi a perda dessa semana. Continuamos orando pelo Eduardo, o neto da irmã Cleusa. Cleusa, Isso, Cleusa. E ele fez um procedimento essa semana, que fez a restauração aqui da calota, que eles chamam, a parte do crânio. E eles tiram, guarda aqui, É um negócio bem interessante. E colocou de volta, Então que Deus possa estar no comando para que ele se recupere bem. Tá certo? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. O Jé? Vamos orar pelo Jefferson. Eu amanhã também estarei fazendo o exame, mas exames de rotina. Nunca tiraram tanto sangue de mim. Daqui a pouco eu vou ficar sem sangue, de tanto que tiram, Amanhã eu tenho mais um exame de sangue, mas Deus no controle de tudo. Pai querido e amado, Deus santo que estás nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e até aqui o Senhor nos tem ajudado. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, os que nos assistem, Senhor, pelas redes sociais, a cada lar, Senhor, a cada família, que o Senhor esteja abençoando, guardando, dando livramento. Nós clamamos a Ti em favor da vida dessas pessoas que estão enfermas, tanto os que estão nos hospitais, quanto os que estão em casa, aqueles que vão fazer exames amanhã, que o Senhor esteja guardando, fortalecendo, dando saúde, dando graça, restaurando
Tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque sabemos que é a Tua vontade que prevalece. Te rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. E a Tua palavra diz, pede. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo, através do nome de Jesus Cristo, é o nome que tem todo o poder para curar, para libertar, para ressuscitar. O nome de Jesus Cristo é sobre todos os nomes. Por isso te pedimos nesta noite que o Teu Espírito Santo também nos dê orientação da Tua palavra, Senhor. Que possamos aprender a cada dia mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos aprofundarmos, Senhor, neste tesouro tão maravilhoso que é a Tua palavra. E assim, Senhor, estaremos livres de pecar contra Ti. Por isso nós te clamamos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito bem, a semana passada começamos a falar a respeito da atuação do Espírito Santo e nós havíamos dito, né, a respeito, desde quando Jesus nasce, o nascimento de Jesus já é uma obra, né, do Espírito Santo, é a manifestação, o anjo declara isso, né, ele diz, olha, o que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Então, a geração de Jesus foi do Espírito Santo. Interessante quando nós colocamos o nome, né? O anjo disse também que o nome dele seria Jesus e Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Né? Então, essa era o discernimento do nome, Emanuel, para Jesus Cristo, que significa Deus conosco. Então, o nascimento de Jesus como carne e de Cristo como divindade. Né? Então, é por isso que o nome dele é Jesus Cristo. Então, e assim foi desde o início, né? O Espírito Santo atuando na vida de Jesus Cristo, e depois, de uma forma simbólica, lá no dia que Jesus é batizado por João Batista, o Espírito desce, parecido com a forma corpórea de uma pomba, né? Não diz que era uma pomba, como muita gente pensa, mas era parecido com uma forma corpórea, só para identificar, para os olhos humanos identificar, porque não havia necessidade nenhuma, até porque o Espírito Santo é um Espírito, né? Então, a gente, a olho nu, jamais vai ver o Espírito Santo, nenhum Espírito a gente vê. Então, e depois disso, que o Espírito desce, e Jesus Cristo, cheio de poder do Espírito Santo, ele é levado ao deserto, e lá ele no período de 40 dias ele vai jejuar, e depois desse período tem a tentação do inimigo sobre a vida dele, mas ele, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, então Jesus vence o inimigo ali com a palavra, né? Com a palavra. E depois Jesus começa o seu ministério. Aí ele vai chamar os seus discípulos, vai fazer o acolhimento, né? E começa a gerar no seu ministério sinais e prodígios que são efetuados pelo poder do Espírito Santo. Jesus tinha poder suficiente para fazer? Sim, claro, porque ele era Deus, né? Então, falamos Cristo, estamos falando do poder de Deus. O poder do homem, Jesus como Deus. Mas, como ele veio, ele mesmo diz, olha, eu vim para fazer as obras do meu Pai, para fazer a vontade do meu Pai. Então, em todo o período de 3 anos, que foi o tempo que o ministério de Jesus esteve ativo aqui na Terra, nós vemos Jesus Cristo atuando em nome do Pai, sempre dizendo que vai fazer a vontade do Pai. Até quando alguém vai e chama ele de bom mestre, ele diz assim, olha, bom é meu Pai que está no céu. Por quê? Porque ditando ali a palavra bom, que quer dizer fazer uma bondade, é aquele que resgata alguém de uma consequência maior, de uma morte, de uma destruição. Então a palavra bom é isso. Bom é quem livra alguém da morte. Às vezes a gente entende a palavra bom de uma forma diferenciada. Existe uma pessoa que é boa, é diferente de uma pessoa do bem. Bom
faz bondade é aquele que sempre resgata alguém de uma morte ou de uma situação, de uma consequência finita, né? Que vai terminar, ou seja, terminou ali, não finita, terminou ali. Então, ele cita sempre a Deus. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele faz uma oração a Deus, mostrando para nós como tem que ser feito. E o milagre é sempre pela atuação do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai demonstrar isso. A Trindade sempre estará trabalhando junto. Só que cada um tem a sua colocação específica. Deus é detalhista, irmãos. Deus não é aquele Deus que faz as coisas de qualquer jeito. Tudo que Deus faz são com detalhes. E Ele preza por esses detalhes. Às vezes a gente vê alguém orando de uma forma totalmente equivocada. A pessoa começa uma oração no nome de Jesus. Jesus, eu estou aqui para falar contigo. Daqui a pouco ele fala, Espírito Santo. Aí depois ele fala, Deus. Aí esse dia eu ouvi uma oração e o camarada falando assim, então Jesus, eu estou pedindo isso em nome de Jesus. Ué, que negócio é esse? Está falando com Jesus pedindo em nome de Jesus? Ai, é equivocado isso, irmão. Jesus já mostrou como tem que ser feita a oração. A oração é feita ao Pai em nome de Jesus Cristo. E quem restaura poder, traz poder na nossa vida, traz salvação através da fé em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Então, os três têm as suas colocações que eles designaram dessa forma. Os três são um, se são três... Quando a gente chegar lá, nós vamos saber, não é? Mas as atuações, elas são específicas. Específicas. Deus é aquele que planejou tudo, o onisciente. Jesus Cristo é aquele que executou o plano da salvação, é o onipotente, né? E o onipresente, que é o Espírito Santo, que está em todos os lugares, ou em todos nós. Espírito Santo... não fica vagando também, como muita gente fala, né? O Espírito Santo está passeando aí. Não é dessa forma, não. Lá no livro de Gênesis, há a descrição que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, né? Face das águas. Mas lá era uma colocação específica. Por que ele estava fazendo aquilo? Porque havia ali o projeto para a construção do mundo. Então, o Espírito, que é o onipresente, está fazendo o mapeamento de tudo que tem que ser feito. E aí, pela obra da palavra de Deus, né, que sabemos que a palavra é Cristo, é que cria-se todas as coisas que foram criadas, tá certo? Então, é sempre assim. Então, o Espírito Santo ele tem uma atuação muito normal na vida de Jesus Cristo. Ele está sempre atuando com Cristo. Todos os milagres que Jesus faz, ele vai dizer que é pelo poder do Espírito Santo. Não que ele não tenha poder, mas é a conotação que ele faz, porque depois que Jesus sobe, quem fica é o Espírito. Então, às vezes, nós vemos as pessoas também dizer, Jesus está aqui. Espera aí, vamos conciliar a palavra. Jesus falou assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele não está presente em nós. Jesus está onde? Está lá no céu, à direita de Deus. Quem está aqui? Espírito Santo. Espírito Santo. Nós lemos na semana passada o texto do capítulo 16 de João, e aonde Jesus está dizendo, se eu não for, acho que versículo 8, se eu não for, o Espírito não virá, o outro Consolador não virá. Mas é necessário que ele venha. Por quê? Porque a obra de redenção de Jesus Cristo não era ficar vivendo aqui na terra. Jesus vem, ele nasce, ele cresce, ele prega o Evangelho, ele mostra, aí ele morre, verte o sangue, e por esse sangue há o perdão dos pecados, e na ressurreição há agora a vitória concretizada daqueles que irão crer em Cristo Jesus. E serão tomados, domados ou dominados, orientados pelo Espírito Santo. Né? Então, Jesus, ele fala aqui no capítulo 16. Muito bem. Versículo de número 7, olha.
do Evangelho de João, capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que nós falamos a semana passada. Versículo de número 13, diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo-á de anunciar. Certo? Então, tudo que o Pai tem é meu, por isso vos digo que se há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então ele está aqui deixando bem claro que o Espírito Santo, a obra dele na nossa vida é trazer tudo que Deus, tudo que Cristo fala e colocar no nosso coração, para que nós venhamos executar o plano divino do Senhor, não é? Que agora a incumbência nossa é ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Aí ele dizia, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Né? Pegarão uma serpente, não fará mal algum. E expulsarão os demônios. Tudo isso ele vai falar. Se comer alguma coisa mortífera, não acontece nada. Então, isto não é na nossa vida normal que acontece. Ela é direcionada pelo Espírito Santo. Porque para enfrentar os demônios, nós precisamos de poder. Para curar alguém de uma enfermidade, nós necessitamos de poder. Para fazer alguém crer em Cristo, é necessário poder. E esse poder nós não temos. Jesus, em duas situações, ele esclarece sobre o Espírito Santo aos discípulos. Uma, ele vai dizer assim, e eu assopro sobre vocês o Espírito Santo. E Jesus pega, assopra sobre eles. E manda que eles vão, né? Aqueles 35 pares que Jesus envia para fazer uma obra. E eles vão, eles expulsam o demônio, eles oram pelos enfermos e os enfermos são curados, tudo em nome de Jesus. Mas pelo poder do Espírito Santo que foi a eles invocado por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz para eles dessa forma, que é o Espírito Consolador que há de vir, por isso que Jesus vai agora, na última narrativa dele, ele vai dizer, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus tinha poder para já deixar os discípulos para fazer o trabalho? Sim, mas o plano de Deus é com os seus detalhes. E Jesus veio para resgatar, fazer a nova aliança do homem para com Deus. E o Espírito Santo vem depois, com o seu poder, e atua na vida da igreja, e a igreja agora começa a fazer aquilo que Jesus fez. Ou seja, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Discípulo é aquele que segue o Mestre, é aquele que faz o que o Mestre ensinou, ou o que o Mestre ordenou. Isso quer dizer discípulo. Então nós somos discípulos do Senhor. Então, através do poder do Espírito Santo que atua na nossa vida hoje, nós colocamos as mãos sobre os enfermos, repreendemos a enfermidade em nome de Jesus, e a enfermidade tem que ir embora. É óbvio que há situações, não é? Não existe uma regra, Deus só trabalha de um jeito. Tem pessoas que a gente ora e não acontece nada. Outros você ora e ela é curada. Porque também vai prevalecer aí a vontade de Deus. Tudo que pedimos ao Pai, mas é segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. É segundo a vontade do Senhor. Toda vez que eu oro por um enfermo, eu oro crendo, confiando e pedindo a Deus que haja cura. Todavia, seja feita a tua vontade. Porque eu não vou entrar em contenda com Deus. Não é? Se Deus fala assim, eu vou levar fulano hoje, aí eu fico lá orando. Não leva não, Senhor, eu quero que faça a cura. Uma pergunta. Sim. Então, você ora para a pessoa que está enferma. O senhor vai orar com a fé. Mas e se a pessoa não tiver fé também de ser curada?
Olha só. Vamos explicar. Vamos lá. A obra redentora do Senhor, nós temos uma ideia de que nós precisamos ter fé, não é isso? Mas é uma ideia errada. Então vamos pensar. Na ressurreição de Lázaro, Lázaro estava com fé para ser ressuscitado? Então, no entanto, mas foi Jesus. Não importa. Vamos voltar lá no passado. Eliseu, sucessor de Elias. Elias, ele fez 10 milagres. Ou algo sobrenatural, foram 10. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias e ele fez 19. Quando Eliseu morre, eles não tinham túmulo para sepultar Eliseu. Eliseu não tinha comprado túmulo, não tinha deixado nada. Eles pegam o corpo de Eliseu e colocam num túmulo que era de outra pessoa, mas que não tinha descendente. Quando eles colocam o corpo, olha que interessante, eles colocam o corpo no túmulo e o corpo de Eliseu rela no outro, o outro ressuscita. Completou-se o 20º milagre, ou o ato sobrenatural. E por que aquele lá também tinha fé? Não! Mas o plano de Deus já era 10 milagres com Elias, 20 milagres com Eliseu, e sempre para que haja um milagre tem que haver uma situação. Outro caso, o caso da menina, da Talita, a filha de Jairo. Jairo era um homem que estava com fé em Cristo. Aí ele vai e fala para Jesus: olha, vai até na minha casa porque minha filha está enferma, muito enferma. Aí daqui a pouco alguém chega e fala assim: nem importuna mais o mestre porque sua filha morreu. Ele não fala nada para Jesus. Aí Jesus fala: vamos lá na tua casa. Aí cura aquela mulher do fluxo de sangue. Jairo está lá do lado, esperando. Isso significa que ele estava crendo. Mas a menina, não. Aí Jesus vai, e quando Jesus está lá na casa, aquele monte de gente, de amigos lá, amigos ou talvez parentes de Jairo, Jesus dá uma panorâmica no povo e pede para que todos saiam. Só fica Jesus, os 3 discípulos e o pai e a mãe. Aí ele diz: os que não creem, saiam todos. Aí ele vai e opera o milagre, ressuscita a menina. Também não tinha fé. Outro caso, até agora nós estamos falando de Jesus, mas vamos lá. Situações para ter fé ou não. Aqueles 4 amigos que pegaram o paralítico, que levaram, chegaram na casa, não tinha como entrar na casa. O que eles fizeram? Arrumaram uma escada, sei lá como, subiram no telhado, destelharam, né? Porque aquelas casas não era laje, não era nada disso de hoje, né? Era um telhado bem diferenciado, e eles arrancam parte do telhado, amarram corda na cama e desce o paralítico diante de onde Jesus está falando, e Jesus pega e faz o milagre. A fé era dele? Não. Quem estava com fé eram os 4 amigos. Mas o plano de Deus acontece dessa forma. O plano de Deus. Em outra situação, ele fala para a mulher que está vindo atrás dele, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente enferma, está endemoniada. A filha da mulher, e a mulher era cananeia. Cananeu não cria em nada que vinha de judeu, e Jesus era judeu. Mas ela, quando foi clamar, ela mostrou um ato de fé. Tanto que Jesus fala assim: vai e seja para contigo conforme a tua fé. E ele disse: eu não vi fé igual a essa aqui em todo Israel. Ele não está dizendo que aquela mulher teve a maior fé de tudo. A situação, ela não era judia, ela não participava dos milagres, dos conhecimentos que tinha do Messias, e ela simplesmente, por falarem, ela creu. E os fariseus, principalmente, estavam ali, eram judeus e não criam.
Então Jesus, em certos momentos, ele fala, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Ele, em nenhum momento ele vai dizer, vai, a tua fé te curou. Porque para curar, nós entendemos que não há necessidade da fé da pessoa. Tem pessoa que você vai orar e ela não tem fé, ela não tem como falar. E você ora. Aí o propósito de Deus é curar. E o Senhor vai curar. Tem aquela situação também daquele pai que pede para Jesus curar o menino, e aí Jesus pergunta para ele, você crê? Ele fala assim, não, mas me ajuda na minha Incredulidade. É uma outra situação. Essa que ele não tem fé, mas ele pede ajuda, é outra situação. É a do menino que trouxeram para os discípulos, né? Os discípulos não conseguiram expulsar, porque era demônio, era uma casta de demônio. E aí Jesus pega e ele chega para Jesus e fala assim, eu levei para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar. E eu preciso que o Senhor cure meu filho. Aí Jesus fala, você crê? Eu não creio. Eu não tenho essa fé para ele, eu não te conheço. Mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus começa a dialogar com ele e faz o milagre acontecer. Então não é regra, jamais podemos dizer que é regra. A pessoa tem que ter fé de forma alguma. Isso é uma palavra usada pelo pessoal, principalmente o pessoal da Universal, é uma palavra maquiavélica. A pessoa dizer que não tem fé. Então, porque lá eles prometem um monte de coisa que não pode cumprir e a palavra de Deus não garante nada, não é? Riqueza, prosperidade, essas coisas, a palavra de Deus não nos garante nada. Aí você vai lá, faz aquelas campanhas malucas deles, não recebe nada, o que ele fala? Você não teve fé, irmão. E você, miserável, que é pastor e está aí, fala, por que você não teve fé? Ele tinha que ter fé, já que ele tem tanto poder, não é? Porque Jesus não diz assim, olha, ide, ora pelos enfermos, se o enfermo tiver fé, ele será curado. Ele diz, ide, curai os enfermos. Pelo poder que o Espírito Santo atua na minha vida, na palavra do nome de Jesus, eu ministro a cura. Agora, para ser curado, não é a questão da fé do enfermo, mas sim do plano de Deus. Porque Jesus Cristo diz, Nada podeis fazer. então você ora, porque cura é Deus. O empregado do centurião também, ele tinha fé. O empregado? Eu acho que não, mas o centurião teve fé. Isso, o centurião teve fé. E Jesus também aponta. São as duas vezes que Jesus aponta alguém dizendo, olha, eu nunca vi fé igual essa em Israel. Não é? Nunca vi fé igual essa em Israel. E ele joga para o centurião, que ele fala assim, seja feito conforme a tua fé. Aí a hora que ele conversa com ele, Ele marca a hora. é a hora que 8h15. Aí quando ele está chegando na casa, um empregado sai lá e fala assim, fulano sarou, melhorou. Ele fala, que horas foi que ele ficou bom? Era 8h15. A hora que Jesus disse, vai. Somente uma palavra. Isso é porque eles não eram do convívio. Seria como alguém, Cleide, da tua casa, vamos supor, os seus filhos, eles comem a sua comida e nenhum deles tem gratidão pela sua comida. Aí eu venho de fora, não tem nada a ver, não sou teu filho, não sou teu parente, aí eu como um pouquinho do teu arroz lá com o churrasco, Jesus, que venha sobre nós, não é? Aí eu pego e crio uma situação de agradecimento, de contentamento, aí você vai olhar para os seus filhos e falar assim, eu nunca vi um agradecimento desse. Aqui dentro da minha casa. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Porque vocês têm a obrigação de crer em mim, porque desde o início está sendo anunciado que eu venho. Mas eles não creram. Eles não tiveram essa fé para crer em Jesus. Você entendeu? Então, não existe uma forma única de operação de milagres e de cura por causa disso. A nossa função é ir, orar, orar a Deus, pedir em nome de Jesus e ministrar a cura. Embora seja feita a vontade do Senhor. Eu sempre digo isso. Às vezes eu já fui orar para... Que nem o garoto lá, acho que eu contei para vocês aqui numa outra ocasião. Ele estava com
com morte cerebral, né? Estourou uma neurismo. O garoto, 10, 12 anos, não me lembro, 13 anos, cheguei perto. Ele estava com aneurisma e entrou um pastor da Universal e fez uma oração. E em seguida, quando ele saiu, eu entrei. Aí eu entrei, fui lá, vi o quadro, orei a Deus, porque o Senhor tem poder, o poder do nome de Jesus, irmão, é maior que tudo. Ele pode tudo, porém, é os seus planos que serão, que virão sobre a nossa vida. Então, eu orei, ministrei a cura, mas eu disse, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é curar essa criança, cura, restaura, levanta, e ela será a prova viva do milagre. Agora, se o Senhor não curar, porque não é o teu plano, o Senhor vai levar para si e ponto final. E nós temos que dar glória a Deus por isso. Certo? E a mãe do lado. Aí, beleza. Passou no outro dia, né? O menino faleceu. Aí ela chamou o pastor da Universal para ir no enterro. Ele falou, eu não vou, porque eu estou de mal de Deus. Eu pedi, eles não dizem pedir, né? Eu ordenei, Deus não fez. Pronto, estou de mal de Deus. Não é? Aí ela pegou e chamou a gente. Nós falamos, vamos lá em nome de Jesus, porque a gente vai lá, vai confortar a família, porque o morto não está vendo a gente mesmo, né? Mas a gente vai lá. E ponto. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer sempre. Sempre. Por isso que hoje existe uma questão um debate muito grande, a questão dos 9 dons, por causa disso. Porque um dos 9 dons é o dom de cura. E quando você parte pelo entendimento do pentecostal e do neopentecostal, ele vai dizer que uma pessoa ela tem o dom da cura, ela ministra, ou seja, todo mundo que ela ora tem que ser curado. E não é isso que acontece. Então, já, né, a outra visão é que não, os dons eles não estão dessa forma ativa para que eu ministre. O Espírito Santo me usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e faz acontecer isso. E é por isso que a gente vai, ora. Né? Eu me lembro aqui em Tibiriçá, a primeira pessoa que eu orei por enfermidade foi o Adão. Teve um culto e o Adão falou para mim, pastor, eu não estou aguentando de dor, acho que era pedra no rim, não era isso, Guido? Ele estava, aí vamos orar. Nós oramos aqui, o Senhor o curou instantaneamente. Por quê? Porque era o plano de Deus. Você entendeu? Era o plano de Deus dessa forma. Então, Deus cria situações para que o plano dele aconteça. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então, é por isso que tem... alguém ora e é curado, outro não é curado. Não é por falta de fé da pessoa, porque não depende da fé daquela pessoa. Não depende, tá certo? Não depende. A tua vontade, o modelo, né? O modelo da oração do Pai Nosso é para nós entendermos isso. Todavia seja feita a tua vontade, não a nossa. A nossa vontade é que oramos e o Senhor restaure. Mas o plano de Deus não é aquele. Se o plano de Deus não é aquele, não vai acontecer. Às vezes tem pessoa que fala assim, a família do fulano não aceita a morte dele e ele está lá sofrendo, tadinho. Não pode nem morrer em paz, porque, irmão, não existe isso. Não existe. Você acha que Deus fica se esperando? E aí? Vamos esperar a família entender que é hora de eu trazer essa pessoa, enquanto a família não falar, Senhor, leva. É falta de entendimento, não é? Como também é uma parte errada quando nós pronunciamos assim, olha. Vamos colocar 2 situações. O irmão Lindalvo e o irmão Serafino, os 2 estão com Covid. Os 2. Aí nós oramos pelos 2. Senhor, cura, tal. Aí o que acontece com o Serafino? Morre. O Serafino morre. Aí o que a gente fala? Oh, meu Deus, Senhor, que pena, né? Puxa, era tão novo, era tão bom, e tudo aquilo que a gente sempre fala, tal, ok? Aí, o Lindalvo não morre, é curado. O que a gente fala? Deus é fiel. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Deus foi fiel com o Lindalvo e não foi fiel com o Serafino. É uma palavra errada. E eu vejo muitos pastores falando isso.
Quando ele recebe a notícia, fulano saiu do hospital, está restaurado, como Deus é fiel. E o outro que morreu, Deus foi infiel? Não. O plano de Deus cumpriu na vida do Serafino e ele morreu. E cumpriu na vida do Lindau, trazendo ele de volta. E é assim, ponto final. É a vontade de Deus. Agora, as manifestações são feitas pelo Espírito Santo. É Ele que nos dá fé, é Ele que nos dá o poder na oração, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos dá a palavra. Por isso que aqui Jesus coloca Ele como consolador, porque o que nós precisamos? Nós precisamos de consolo, porque todo dia nós temos uma aflição, não é isso? A Bíblia já diz, basta cada dia o seu mal. Não fica pensando no dia de amanhã, porque você já tem um mal de hoje que veio sobre a tua vida, você ainda vai pensar no dia de amanhã, que vai ter outro mal também. Basta cada dia o seu mal. Deixa a aflição de hoje passar, amanhã é outro dia, porque nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja, arrebatado no caso roubadas, que não haja nenhuma vaca no curral, que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque está mostrando para nós, olha, pode ser o dia mais adverso da tua vida. E que é dia mais adverso do que a gente perder um ente querido? Um esposa, esposa, filho, pai, mãe. É difícil, é dia adverso da nossa vida. É um mal daquele dia na nossa vida. Mas o salmista Davi, aliás, Salomão, ele escreve, nos seus provérbios, diz assim, olha, no dia da adversidade, considera o quê? Que é plano de Deus, que é projeto de Deus. O projeto de Deus era o Adão morrer dia 7 de janeiro. Quem queria? Não é isso? 7 de janeiro, não foi? Ai, acertei uma. Quem queria? Ninguém queria. E muito menos ele. Porém, a vontade de Deus prevaleceu. Nós estamos lá na igreja. E ele esteve no sábado na igreja, o corpo só, porque o espírito já não estava mais. Na sexta. Diante de Deus. No paraíso. Ele não era fã da música do Léo Jaime, mas foi para o paraíso. Fala, irmã Maria. Aproveitando essa oportunidade que está falando de fé, de enfermo, em Tiago 5 fala, está alguém que vós doente, chama os presbíteros da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então é Deus que levanta, Isso. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas esse versículo primeiro que eu li, só li o segundo, mesmo, fala que esses façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Exato. Então as pessoas vêm de óleo ungido, e a Bíblia diz para você ungir o enfermo com óleo. Já aproveita a oportunidade para falar sobre isso? Muito bem. sobre isso, já que nós estamos falando de fé, porque a pessoa acha que é o óleo que é ungido. Irmãos, veja bem. E é para ungir o enfermo. Nós precisamos entender a palavra de Deus num contexto histórico e literal. Na situação que Tiago está falando isso, a situação daquele momento, daquela época, diferenciava um cristão que ia orar por um enfermo, que era o presbítero da igreja, que era o pastor da igreja, diferente de um macumbeiro, de um feiticeiro, de um seguidor de tudo quanto é seita que tinha na época, a diferença que eles tinham era a unção do óleo. Não é regra para hoje, na verdade nem deveria ter esse óleo mais. Não há necessidade disso, porque Jesus não falou nada sobre óleo. Lembra disso? Jesus não precisou falar, ele falou assim, olha, em meu nome, o que é que cura o enfermo? É o nome de Jesus. A oração é feita a Deus, em nome de Jesus, Deus levanta o enfermo. E um ponto interessante nessa passagem é sobre quando ele diz, e se houver pecado, ser-lhe-ão perdoado. Mas como assim? Está orando pelo enfermo, oração também perdoa pecado?
A questão é... Mas vamos concluir a questão do óleo primeiro, depois eu volto nessa. Não me deixe esquecer, por favor. Então, olha a lambança que aconteceu. Ele diz, unge o enfermo com óleo. Passou o tempo. Aí o que as pessoas, principalmente os neopentecostais, fazem? Eles pegam óleo, colocam nos vidrinhos. Bom, hoje tem óleo com vidrinho para vender em tudo quanto é lugar, não é? Mas eles dizem que é óleo ungido. O cara pega o óleo, vai lá no monte, não sei da onde, no monte da pipoqueira, aí lá ele diz que unge. Como que você unge um óleo? Já começa a mentira aí. Óleo ungido? Como que você unge um óleo? Sendo que você usa o óleo para ungir. Só se você derramar um óleo em cima do outro. Então não tem lógica. Já é uma mentira aí. Mas tudo bem. Vamos pular por cima dessa mentira grotesca. Aí ele diz que aquele vidrinho de óleo, ele tem poder. Aí ele fala assim para você, pega um óleo aqui, nós não cobramos óleo, mas de acordo com uma oferta que você vai dar, você leva um vidrinho. Não é? Mas tudo bem, tem umas igrejas que não cobram nada, te dá o vidrinho. Só que aí você pega o vidrinho e vai lá e passa na testa dos seus filhos, passa no guarda-roupa, passa na casa, passa no carro, passa na porta da firma onde você trabalha, você está ungindo tudo, porque tudo vai correr muito bem para você. Não está servindo para nada. Nada. Tem gente que usa moto e carro para nunca sofrer acidente. A hora que vem, tira a unção. Você unge um carro, o cara passa no sinal vermelho. Ele não paga o IPVA. Ele para o carro em lugar que não pode, toma multa. O carro ungido. Não tem lógica, irmão. Isso aí é coisa do capeta, trazendo heresia para dentro da igreja. Isso é uma heresia. Por quê? Óleo ungido não serve para nada, porque não existe unção em óleo nenhum. A unção é derramada sobre alguém quando derrama o óleo. Isso é simbólico. Simbólico. Existe algumas igrejas, alguns ministérios que hoje ainda pega, vai consagrar o camarada pastor, vai ungir ele é pastor. Aí pega o pastor, derrama óleo. Eu fui assim, quando eu fui ungido a pastor, derramaram óleo na minha cabeça. Não foi isso? Foi. Derramaram óleo na minha cabeça. É uma simbologia. Há necessidade? Não. Não há necessidade. Mas também não tem nenhum mal nisso. O problema é quando você diz que leve esse óleo para a tua casa, porque o poder de Deus está indo. Não está indo, não. Ah, mas Tiago falou, chame os presbíteros. Ou seja, se não é presbítero, se não é pastor, ninguém tem autoridade para ungir nada com óleo nenhum. Então está tudo errado. Tem gente que unge o cachorro. Ah, meu cachorrinho. Fora pro monte, não tira vassoura. Irmão, isso aí... Você vai a casa e tira tudo do mal. Sabe, isso aí é o antro das heresias, não é? É vassoura, é balde, é cabide, é churrasqueira, tudo quanto é coisa os caras inventam para falar. E o pior é que o povo acredita, o povo vai atrás, o povo feio, sabe? Povo que não quer saber de Deus, fica atrás de porcaria do diabo. Porque se você, a única coisa que é certo de Deus é isso aqui, ó. Tem que estar aqui, irmão. Tem que estar aqui. Sabe? Então acontecem essas heresias. E o óleo é da mesma forma. Tem pessoas que a gente vai orar e você percebe que a pessoa, ela crê que se não tiver o óleo, não vai acontecer. Então, para que você não deixe a pessoa constrangida, eu falo, empresta o óleo seu lá. Ah, mas eu só tenho óleo de cozinhar. É esse mesmo, irmão. Óleo é óleo em qualquer lugar. Se não tiver isso aí, pega o óleo do motor do carro. Né? Usado de preferência para deixar a marca assim. Não, mas o poder está na oração. Uma vez uma irmã foi... A irmã Maria de Fátima, né? Ela se converteu na nossa igreja lá no José Regino. E uma vez uma parente dela de Campinas veio, né? Passar uns dias na casa dela, americana. E ela estava com uma ferida na perna, assim, na canela, mas estava um buraco.
e já tinha ido em tudo quanto é médico lá de Americana e São Paulo, e não tinha jeito, nada fechava aquela ferida, e ficava minando aquele negócio, né? Não vou falar pus, porque pode ser que vocês tenham nojo, né? Aquele pus amarelo que fica escorrendo tudo assim. Então, não vou falar isso, tá, para vocês. Aí a Maria de Fátima levou ela em casa. E no dia que a Maria de Fátima levou ela em casa, não tinha óleo ungido lá. Não tinha. E ela falou, então, o senhor vai me ungir, vai orar, e ficou batendo nessa tecla. Aí a Irmã Maria trouxe o óleo soia, molhei, coloquei na testa dela. Não muda nada isso. Não, sem contar umas coisas erradas que os caras inventam, né? Tem que pôr a mão na enfermidade. Aí alguém vem aqui, vem uma mulher com um problema no útero. Como é que a gente põe a mão? Pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia diz colocar a mão sobre o enfermo, não sobre a enfermidade. Sabe? Meu Deus. Então, aí oramos por ela e cremos no poder da oração, no poder de Deus através do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. O que aconteceu com a mulher? Passou uns dias, chegou a notícia. A ferida fechou e nunca mais, até onde nós ficamos sabendo. Depois não perguntamos mais, né? Mas foi curada. Por que ela foi curada? Porque era o plano de Deus ali. Então, o Senhor trouxe ela lá de Americana, aqui em Bauru, no Zé Regino, numa casa de um pastor. Imagina. Então, são situações que o Senhor faz. Os planos de Deus são perfeitos. Então, não existe negócio de nada ungido. O que existe é você tem que ter a unção do Espírito Santo de Deus na tua vida para você fazer acontecer os milagres. Esse é o projeto de Deus. Mas quem que pode ser curado? Será que eu posso ser curado, pastor? Eu posso curar? Claro que o Senhor pode te usar para curar, qualquer um de nós. Porque o ide não foi para o pastor. Os pastores, ide, pregai o evangelho. Não, ele disse para os discípulos, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Que coisas? E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome colocarão, e ele vai falando o que vai acontecer dos discípulos. Quem vocês são? Vocês não são discípulos? São discípulos. Se o Espírito Santo de Deus habita no coração de vocês, vocês têm autoridade do Senhor para colocar a mão sobre os enfermos e os curar. Apareceu um endemoniado, não precisa colocar a mão, expulsa o demônio em nome de Jesus, que ele tem que ir embora. Não é? Então é assim. Agora, lá na questão de Tiago, lá onde Tiago estava vivendo, então não poderia ser qualquer irmão, porque estava uma infestação de falso profeta. Aí ele diz, chama os presbíteros da igreja, e eles vão agir com óleo, ou seja, eles vão fazer de uma forma que os outros não fazem, e vai acontecer um milagre. Tá certo? O que eu falei que não era para deixar eu esquecer? Não tem nada aqui, Bianca? E este faça uma oração sobre ele e ungido com óleo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Sim. O verbo cometido pecado seria perdoado. Isso. Como que é esse negócio de... Você vai orar por alguém que está enfermo, e o pecado dele pode ser perdoado através da oração, da fé? Sim, porque existem enfermidades que veio sobre a vida da pessoa por causa do pecado. Tem um trecho, eu não lembro aonde está e não vou arriscar, mas posso trazer semana que vem. Jesus cura um camarada. Eu não me lembro agora se ele era paralítico ou não. Jesus cura ele. E ele pega e vai se apresentar. Ele vai se apresentar aos sacerdotes. Acho que era até leproso, mas eu não me lembro agora. Eu sei que Jesus pega e cura aquele homem. Cura. Ele vai, entra lá e vai no templo, mostra para todo mundo que ele está curado e papapá. Daqui a pouco ele encontra Jesus novamente. Aí Jesus diz assim para ele, olha, você não volte a praticar as coisas que faziam para que não lhe sobrevenha um mal maior. Então, nas palavras que Jesus usa, Jesus está dizendo assim, olha, você foi curado porque tinha um pecado na tua vida. Se você voltar a pecar, a enfermidade vai voltar na tua vida.
uma enfermidade que era por causa de pecado. Por isso que ele vai dizer, se houver pecado, ser-lhe-á perdoado na hora da oração da fé. Porque vai ministrar a cura sobre a vida daquela pessoa e através do pecado que ela cometeu e ficou enferma. São situações, irmão, não é regra. Não é regra. E aí acontece que a pessoa fica curada e perdoada os seus pecados. Tá certo? Mas tudo é pelo sangue de Jesus Cristo. Todo pecado é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ali houve uma enfermidade de acordo com o pecado. E o fato de estar ali ministrando já é independente de fé. Ali é uma outra situação. Tá certo? Mais alguma dúvida? Ficou esclarecido? Precisa alguém ter fé? A maioria fez assim. Na verdade, o que acontece, gente? Vai ter fé. Por quê? Porque o Espírito Santo é que promove a fé. Ou ele promove a fé naquele que está orando, ou naquele que está enfermo. Eu não penso que eu vou orar com o enfermo não vai ser curado. Eu vou orar, mas você não vai ser curado. Então não ora. Quando eu oro, eu acredito que vai acontecer. Uma pessoa que você vai orar, ela acaba de receber a notícia que está com câncer. Você acha que ela tem condição de falar para você, ai pastor, ora aqui que eu tenho fé, eu tô com Ela está apavorada, gente. Está morrendo de medo. Porque quem que não fica transtornado com receber uma notícia, olha, você está com câncer. A gente já pensa, vou morrer amanhã. E a gente fica numa situação de apavoro. Aí o cara chega e fala, você tem fé? Se você tiver fé, eu vou orar e Deus vai curar. Larga a mão, mano. Faz o que a Bíblia fala para você fazer, vai lá, coloca a mão sobre os enfermos e ministra a cura. O cara fica lá, Senhor, cura aqui. Jesus falou assim, eu vos dou o poder. Não foi isso que Jesus falou? Eu vos dou o poder. Que poder que é esse? Através do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso ficar lá meia hora falando, Jesus, manda poder, o poder já está aqui no meu coração, na minha vida. O que é para eu fazer? Aquilo que ele mandou lá em Marcos 16:16. Coloca a mão sobre o enfermo e diz, ser curado em nome de Jesus. Pronto. É assim que funciona. Diferente de ter dom de cura, porque aí todo mundo que orasse tinha que ser curado. Porque o dom ele tem que resolver. Mas a manifestação hoje é diferente da época dos apóstolos. Diferente. Tá? Mas isso aí a gente vai ter que explicar num outro dia. Mas vai estar dentro desse estudo sobre o Espírito Santo. Vamos lá então. Então a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi desde ou antes, até, né? Porque foi no anúncio do nascimento e também na ascensão. Jesus, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ó, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará para a sua glória eterna. É o Espírito Santo. Quem que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Quem que elevou Jesus ao céu? O Espírito Santo. Mas ele vai descer para atuar na igreja no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes não é dia de fazer barulho, não é igual essa turma, nada disso, irmão. O que quer dizer Pentecostes? Pentecostes é o dia que se cumpre 40 dias da Páscoa. Então, que dia que é a Páscoa? Hoje, daqui 40 dias é o dia de Pentecostes. Então foi no dia de Pentecostes. Por quê? Estavam lá mais de 16 nações, estavam ali em Jerusalém e tal, e os discípulos no templo, orando. Eles começaram orando em mais de 500, terminou em 120. Porque é assim, oração, a galera vai embora, não é? É difícil você segurar o povo, você segura o povo para o churrasco, para cantar, para fazer dança, mas para orar, irmão do céu, ô dificuldade, como dizia minha mãe, é difícil. E foi isso que aconteceu. Mas aí o Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce. Atos capítulo 2. E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, dentro do templo. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quando ele está dizendo vista, foi visto, não está dizendo que os olhos enxergaram.
Quando você está fazendo Vamos lá, já que eu comecei com a Cleide, vamos terminar com a Cleide. Você está fazendo um arroz, Cleide. Seu arroz cheira? Cheira gostoso? É. Aí, alguém entra na cozinha. Eu já quero entrar na sala de jantar, a hora que estiver pronto. Mas alguém entra, e se houver um diálogo ali, a pessoa vai dizer assim, olha o cheiro disso aqui. Não é isso que a gente pronuncia? Primeiro, a gente olha algum cheiro? Não. Deveria dizer, sinta o cheiro disso. Mas a gente não passa batido. Por quê? Porque é natural a gente falar assim, olha o cheiro disso. Da mesma forma que lá no passado, o termo era o mesmo. Então, não dá para dizer piamente que eles olharam e viram línguas repartidas como se fosse uma língua de fogo, porque não tem lógica ver isso. Então, entende-se que foram vistos por eles, sentiu naquele momento, como se fosse línguas repartidas aqui de fogo, que descia sobre eles, e agora cada um começou a falar numa língua diferente. Aí alguém traduziu esse diferente por língua estranha. E língua estranha é algo que não é natural, que não é normal. Língua estranha. Mas na verdade não tinha nada de estranho. Eram línguas diferentes. 120 pessoas, vamos dizer 120 idiomas diferentes foram falados naquele momento. Qual que era o foco? Qual era o projeto? O objetivo dessa língua diferente que o Espírito Santo desceu? Lembra que eu disse que tinha mais de 16 nações do lado de fora do templo, na cidade? Estava lá. Grego, asiático, japonês, português, vamos falar o que a gente sabe, né? Chileno, alagoano, tá tudo lá, quando é nação. Tudo passeando na cidade. De repente, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar nessas línguas, que são línguas que eles não conheciam, e eles eram galileus. O que é Galileu? Até já falei para vocês aqui, Galileu é aquelas pessoas que eram humildes, simples, da periferia de Jerusalém. Eles não tinham condições de pagar a faculdade, logo eles não seriam cultos o suficiente para conhecer uma outra língua. Eles não conheciam. Mas foi isso que o Espírito Santo fez. Trouxe na vida deles a língua dos que estavam de fora. E os que estavam lá fora, então vamos imaginar um americano do lado de fora. Vamos lá, ele está do outro lado da calçada. E ele ouve aqui, eu dizendo das maravilhas de Deus, o que Deus fez quando criou o céu e terra, no inglês. O cara fala, mas esse pastor aí eu sei que ele é analfabeto. Não é Galileu esse pastor aí? É Galileu, todo mundo está dentro daquela igreja ali, é tudo Galileu. Ou seja, tudo pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que têm pouco conhecimento de literatura. Bom, nem tinha literatura naquela época, mas pessoas que não são estudadas. Né? Malemar, primeira série, né, das antigas. A gente sabe muito é pôr o dedão. Mais ou menos isso. Aí o camarada, o alemão está lá, o francês está lá, e cada um começa a ouvir as maravilhas. Veja bem, eles não estavam falando coisas que não tinham nada a ver, mas sim eles estavam sendo usados pelo Espírito para transportar ou para fazer entender aqueles que estavam lá fora as maravilhas de Deus até Jesus Cristo. E é isso que aconteceu. Então, o alemão falou assim, nossa, eu estou ouvindo ele falar nitidamente na minha língua aqui, olha, o Deus deles fez tudo isso, e Jesus e tal, e houve aquele alvoroço na cidade. Aqueles povos começaram a falar, mas como que acontece isso? O que está acontecendo? Aí alguém pegou e falou, no mínimo estão tudo cheio de cachaça, porque quem está cheio da cachaça de vez em quando fala, né? Um francês, bom, você não entende nada que ele fala. Esse literalmente fala língua estranha, não é? Esse literalmente fala. Mas a tradução é esta. Eles não falaram línguas que ninguém ouvia. Tem gente que fala que era a língua dos anjos. Nada disso, irmão. A Bíblia em nenhum momento menciona que o homem vai falar a língua de anjo. Em nenhum momento. O anjo que fala a nossa língua quando ele desce. Mas ele tem que se materializar.
A visão de anjo pode até ter asa, mas quando o anjo aparece para alguém, ele não tem asa não. Ele tem uma forma corpórea humana para falar. Você entendeu? Tinha que ser humano, porque senão a gente sai correndo, né? Imagina. A gente já vive aí com um monte de coisa de ET aí. Imagina um anjo entra aqui e faz flap, flap, irmão, ó. A gente sai tudo correndo. Então são falta de entendimento bíblico que começou a sair essas situações. Mas eles, na verdade, falaram a língua de todas as nações que estavam visitando Jerusalém naqueles momentos, naqueles dias de festa. E é por isso que o Espírito Santo fez. Então eles praticamente dentro do templo, orando a Deus, o Espírito Santo desce sobre eles e eles já começam a evangelizar sem saber, porque ninguém estava entendendo o que eles estavam falando. Só que o Espírito tomou eles e começou a falar. E foi aí que os de fora entenderam. Aí parou tudo isso, né? Quando cessou essa manifestação, aí eles saem e Pedro vai lá e explica por que eles estavam falando naquela língua e que eles não estavam bêbados coisa nenhuma, tá certo? Então vamos lá, a atuação do Espírito Santo na igreja, ela é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? O que é de Deus. O que é de Deus é a herança de Cristo. E nós somos feitos filhos em Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E quem nos convence disso? O Espírito Santo, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então é tudo pelo Espírito Santo. Ele atua no convencimento do pecado, que foi esse texto que nós lemos no capítulo 16 de João, na consolação, porque ele é o consolador, na santificação, depois nós vamos ver isso, porque é ele que nos santifica. Nós não conseguimos nos santificar de forma nenhuma, é ele que nos santifica. Na separação do mundo, que é parte da santificação. No uso dos dons na igreja, na sua distribuição para aquilo que é proveitoso para a igreja. E na preparação para a adoração a Deus. Tá certo? E já é 9h52, é isso? 8h52? Eu já estou querendo passar. Se fosse 9h50 é o horário que nós estamos chegando em Bauru, chegando em casa. Então, nós não vamos conseguir falar mais nada. Na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos ler o texto que está no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esses dons. Tá? Nós vamos ler do versículo 1. Na verdade, eu ia falar do 12 e 13, mas a gente vai passar aqui. A gente faz uma leitura rápida do versículo 1 até o 11, que é o contexto dos dons espirituais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Aí vai do versículo 1 até o versículo 11. E depois o 12 e o 13, que é a chave do texto que a gente vai discorrer, que ele vai dizer assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Tá certo? Então, batismo no Espírito Santo é a inundação do Espírito Santo na nossa vida. Ser totalmente guiado pelo Espírito para fazer acontecer. Principalmente na atuação dos dons espirituais, é necessário que a pessoa ela esteja batizada, ela esteja cheia
Então, batismo aqui simboliza cheio do Espírito Santo. Nós estamos, ele vai dizer assim, como se estivéssemos embebecido o Espírito. Não é? Então você pensa, uma pessoa que bebe, enche o pote de cachaça, ele fica embriagado da cachaça. É como se nós estivéssemos embriagados do Espírito. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, então ele passa a ter as manifestações e é de glória em glória. O poder de Deus sobre a vida da igreja é algo maravilhoso. Tá certo? Alguma pergunta para fechar? Nenhuma? Então tá bom. Então nós vamos encerrar. 8h55, mas nós vamos encerrar hoje então. E se Deus permitir, continuaremos na semana que vem. Então quem puder dar uma olhadinha aí do versículo 1 ao versículo 11, veja o que você tem de dúvida. Anota e a gente tira essas dúvidas, como hoje foi tirado as dúvidas aí, tá bom? A gente está aqui para isso. E se não soubermos, vamos buscar a resposta. Porque o Senhor, Ele nos orienta em tudo. Nós precisamos entender tudo da palavra de Deus, tá certo, irmãos? E sempre baseado nos contextos. Texto separado é complicado. Então a gente não pode agir de uma forma, né? Por isso que nós temos muitos textos bíblicos que vai mostrar que Jesus Cristo, Ele era manifesto o Espírito Santo na vida dele para acontecer os milagres, e a igreja da mesma forma. Ninguém faz as coisas por si só. Na verdade, ninguém crê em Cristo por si só. É necessário que o Espírito venha, coloque fé na nossa vida, no nosso coração, e a gente olha para Cristo e fala, opa, esse verdadeiramente é o nosso Senhor. Tá bom? Então vamos ficar em pé, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Domingo que vem, eu não estarei aqui com os irmãos. Nós não estaremos aqui, porque necessitamos de ficar lá na central. Será a Santa Ceia. Se o pastor Samir achar por bem, então será como da outra vez. O irmão Hernani traz a ceia consagrada e distribui aos irmãos. Tá certo? Se o pastor Samir mudar de ideia, a gente ministra a ceia no segundo domingo. Mas é provável que seja nesse aqui. Mas eu aviso os irmãos no grupo até o domingo. Tá certo? Então vamos orar. Fecha os teus olhos. Ah, tá bom. Josué tem mais uma etapa, né, do curso lá da polícia, então nós vamos pedir aos irmãos que nos ajudem em oração para que corra tudo bem, né, segundo a vontade do nosso Deus. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens falado ao nosso coração nesta noite. Obrigado a Deus, porque o Teu Espírito Santo sempre nos ajuda, nos orientando. Senhor, que nós possamos entender que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E o Teu Espírito, Senhor, é aquele que faz as ligaduras desse corpo. E nós te glorificamos por isso. Que o Teu Espírito Santo possa impetrar nos nossos corações a Tua palavra, possa colocar de uma forma, Senhor, que consigamos viver a Tua palavra. Porque vivendo a Tua palavra, nos afastamos do erro, nos afastamos do pecado, Senhor. E isto é maravilhoso, porque o Teu Espírito é que traz santificação para a nossa vida. Te clamamos, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, tantos que estão aqui, quantos que estão nos lares nos assistindo. Que o Senhor os alcance na Tua soberania e na Tua graça. Pai amado, protege o Josué, Senhor, na viagem de amanhã cedo, que o Senhor o guarde, o livre, leve em paz e traga em paz, como sempre o Senhor faz, porque nós cremos na Tua proteção. A cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqui estão, que o Senhor os acompanhe até os seus lares e sejam guardados pelo Senhor. Não só eles, mas a sua família, Senhor, o lar seja guardado. Nos leve em paz para Bauru, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as situações. Te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Faz assim. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre. E juntos vamos dizer: amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.